o pior governante, um dos melhores governos. Um homem cruel, amoral e insano. Também um rei legítimo deposto, caluniado, mantido preso até seus últimos dias. Contraditório apenas na aparência, pois cada episódio da vida de Afonso VI pode ser facilmente compreendido se expostas às circunstâncias e até onde cada personagem à sua volta seria capaz de ir em benefício de Portugal e de si mesmo. Conforme avançava o tempo na década de 1650, maus presságios projetavam sombras no povo português, que por prodigiosa fortuna recuperara a independência no decênio imediatamente anterior. O primogênito do rei João IV, Teodósio, portador de excelsas qualidades, preparado para reinar no futuro, morre tuberculoso em 1653, aos 19 anos. O posto de herdeiro do trono passa ao mais velho entre os irmãos remanescentes, Afonso, que contraíra grave doença na infância, provavelmente meningoencefalite, responsável por lhe paralisar a metade esquerda do corpo e por afetar negativamente seu caráter. Para piorar o quadro, João IV morre em 1656, justamente quando Filipe IV, rei da Espanha, mais se obstina em recuperar Portugal a seus domínios. Está bem assessorado pelo valido Luís de Haro e pelo filho legitimado Juan José de Áustria. Haro usava de sua excepcional habilidade diplomática para liberar o poderoso exército espanhol de conflitos outros que iam terminando por acordos de paz, se revelando ainda bom estrategista militar, qualidade que Juan José logo também revelaria. Como entregar o governo luso a um adolescente envolvido cotidianamente em arruaças públicas e diversões indecentes, na companhia de tipos de baixa extração e sem qualidades, como o comerciante genovês Antônio Conte? A viúva regente, Luísa de Gusmão, toma a sensata decisão de não passar o comando ao filho, decisão amplamente apoiada. Os chefes militares nomeados pela matriarca se saem bem, impondo a derrota de Linhas de Elvas ao exército espanhol inimigo, comandado pessoalmente por Luís de Haro. Luísa complementa a vitória em campo com acertos diplomáticos, especialmente com a Inglaterra. Poderia assim seguir indefinidamente, mas a rainha-mãe desterra Antônio Conte ao Brasil, o afastando do filho, que imediatamente se rebela com a atitude, pois aos 19 anos tinha o direito por tradição a comandar o país. Para tanto, ganha o apoio de Luís de Vasconcelos e Souza, o ambicioso e muito inteligente conde de Castelo Melhor. Luísa de Gusmão não podia arriscar a eclosão de uma guerra civil. Decide fazer a vontade de Afonso, transmitindo a ele o poder de fato. Rei pleno, ele encarrega Castelo Melhor de tomar conta do governo. Aos 26 anos, o conde rapidamente dá forma às decisões necessárias ao fortalecimento da monarquia para fazer frente ao inimigo espanhol. Aumenta a arrecadação de impostos, corta despesas desnecessárias e desterra potenciais opositores, não importando se fossem da alta nobreza, como o Duque de Cadaval, Nuno Álvares Pereira de Melo. Em 1663, o valido enfrenta sua prova de fogo. Juan José de Áustria, com 26 mil homens, os melhores guerreiros que a Espanha podia contar, invade Portugal e toma Évora, prenunciando a queda de Lisboa. O contra-ataque luso, batalha após batalha, é coroado do melhor êxito. Filipe IV, quando soube do resultado, inconformado, recusou-se a receber as explicações do filho. Tentaria novamente em 1665, invasão dessa vez contida na Batalha de Montes Claros, em que os espanhóis perderiam 10 mil homens em armas, entre mortos e aprisionados. Filipe IV literalmente morre de desgosto 3 meses depois. Estava consolidada a independência de Portugal. Contudo, Castelo Melhor não entregaria um acordo de paz à regente Maria Ana de Áustria sem antes castigar ainda mais o arruinado e humilhado reino vizinho. Enquanto isso,
arruma uma mulher na França para casar Afonso VI, estreitando os laços com a poderosa monarquia Bourbon. Maria Francisca não era filha de rei, mas Luís XIV, o Rei Sol, tinha grande apreço pela astuta jovem. Astúcia de fato Maria Francisca tinha de sobra, e o provaria sem demora. Uma vez em Lisboa, unida a Afonso em cerimônia cercada de pompa, ela confirma em cartas enviadas à França ter engravidado do monarca português. A gestação, porém, não prosperaria. Confirmando a fraqueza do rei seu marido, sabia que Castelo Melhor já tinha cumprido seu papel na guerra, e ela, vocacionada ao mando e orientada pelo governo francês, trata de conspirar com os nobres insatisfeitos, especialmente com o Duque de Cadaval, para afastar o conde do governo, abrindo caminho para que a própria Maria Francisca tomasse para si boa fatia do poder. Afonso VI, que devia suas glórias a Luís de Vasconcelos, resiste. Ela então se aproxima do cunhado, Pedro, engatando com ele um romance para envolvê-lo na trama que não só exilaria Castelo Melhor do Paço e do reino, como faria de Afonso um rei prisioneiro enquanto seu irmão mais novo governaria como regente. O golpe de Estado de 23 de novembro de 1667 teve componentes dramáticos encenados pela rainha consorte. 2 dias antes, ela se refugiara num convento e declarara ao país que Afonso era mentalmente incapaz e fisicamente impossibilitado de consumar o casamento, logo não geraria herdeiros. Afonso respondeu a um processo em vista de tais afirmações, que contou com 55 testemunhas de acusação, nenhuma de defesa. Como seria de se esperar e se confirmou em cortes, concluiu-se pelo afastamento do rei e sua prisão, tudo plenamente justificado pelos fatos apurados. Fatos? Bem, a versão convinha, e Afonso jamais chegaria a apresentar a sua para contrapor. Em Angra do Heroísmo, nos Açores, o rei afastado passou 6 anos preso. Não tinha amigos. Passaria a tê-los não porque os conquistasse pessoalmente, mas insatisfeitos com o governo do irmão, que planejaram repor Afonso no trono, com uma conspiração descoberta em 1673. Os tais amigos apanhados e exemplarmente mandados executar por Pedro no Rossio no ano seguinte. Decidiu ainda o regente dar outro cárcere ao irmão, mais apertado e mais próximo, em Sintra, em que Afonso passaria seus últimos 9 anos. Afonso VI morre pouco depois de completar 40 anos, em 12 de setembro de 1683, tuberculoso e vitimado por um acidente vascular cerebral. Suas últimas palavras foram: "Eu vou primeiro, mas a rainha me seguirá logo a dar conta ante o tribunal mais terrível dos males que me fez." Praga rogada, desejo atendido. Maria Francisca expiraria 3 meses depois, ao que se sabe por sífilis. Muito antes, passara a ser desprezada pelo segundo esposo, Pedro, que a entregara aos cuidados do Duque de Cadaval e a impedira de palpitar sobre a governança do reino. Se a França queria se comunicar com o regente, usasse de embaixadores formais, não da rainha consorte. Pedro II teve remorsos pelo que fez a Afonso, o que se conclui por sinais indiretos, não pelo que instruiu os cronistas a fazer, construir uma lenda negra em torno do rei deposto. O que restasse de culpas se as desse a francesa consorte, o povo já a detestava mesmo. Hesitante no início, proativo depois, Pedro II governaria ao todo por 39 anos, um bom governo, não tão brilhante, porém, quanto os 6 anos de Afonso VI. Se os méritos foram de Castelo Melhor, só existiram porque o rei Afonso deu tal poder, logo fez uma escolha sábia. Tal sabedoria, fato histórico incontestável, que a carreira posterior de Castelo Melhor confirmaria, depõe a favor de Afonso VI no que importa. Seu curto reinado foi um sucesso, desmentindo os temores de véspera a seu respeito. Se tem sua memória tão aviltada, depreciada, é porque sua dinastia, de sua família, precisava contar a história desse jeito.